Parágrafo 2º. O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para o regime de previdência social no exterior, terá suspenso seu vínculo com o regime de plano de seguridade social do servidor público, enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhe assistindo nesse período benefício do mencionado regime de previdência. Parágrafo 3º. Será assegurado ao servidor licença ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao regime do plano de seguridade social do servidor público, mediante recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se para esse efeito, inclusive as vantagens pessoais. Parágrafo 4º. O recolhimento que trata o terceiro deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data de pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais, quando não recolhido na data do vencimento. Artigo 184. O Plano de Seguridade Social visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades. 1. Garantir meio de subsistência no evento de doença, invalidez, velhice, acidente de serviço, inatividade, falecimento e reclusão. 2. Proteção à maternidade, à adoção e à paternidade. 3. Assistência à saúde. Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamento observadas as disposições dessa lei. Artigo 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem: 1. Quanto ao servidor, aposentadoria. B. Auxílio natalidade. C. Salário família. D. Licença para tratamento de saúde. E. Licença gestante e adotante e licença paternidade. Licença por acidente em serviço. G. Assistência à saúde. H. Garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatório. 2. Quanto ao dependente, a pensão vitalícia e temporária. B. Auxílio funeral. C. Auxílio reclusão. D. Assistência à saúde. Parágrafo 1º. As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, observado disposto no artigo 189. Parágrafo 2º. O recebimento devido benefício havido por fraude, dolo ou má-fé implicará devolução erária do total auferido, sem prejuízo de ação penal cabível. Capítulo 2. Dos benefícios. Seção 1 da aposentadoria, artigo 186. O servidor será aposentado, artigo 40 da Constituição, por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e proporcional nos demais casos. 2. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 3. Voluntariamente aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções do magistério, se professor, e 25, se professor, com proventos integrais. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher. Aos 30 anos de serviço, se homem, 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. Considera-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis a que se refere o inciso 1 desse artigo: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível, incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estágio avançado do mal de Paget, osteite deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada. Parágrafo 2º. Nos casos de exercício de atividade considerada insalubre ou perigosa, bem como nas hipóteses previstas no artigo 71, a aposentadoria de que trata inciso 3, a e se observar o disposto em lei específica. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no artigo 24, artigo 187.
A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. 186 Artigo 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Primeiro parágrafo do artigo 188. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses. Parágrafo 2º. Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. Terceiro, o lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato de aposentadoria será considerado como de prorrogação de licença. Quarto parágrafo. Para o fim do disposto no primeiro desse artigo, serão consideradas apenas licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doença correlacionada. Quinto, a critério da administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria. Artigo 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto nos terceiro do artigo 41 e revisto na mesma data e proporção sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posterior concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Artigo 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias específicas no primeiro do artigo 186 dessa lei, por esse motivo for considerado inválido por junta médica oficial, passará a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. Artigo 191. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 1/3 da remuneração da atividade. Artigo 192 revogado. Artigo 193 revogado. Artigo 194. Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido. Artigo 1925. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial nos termos da Lei 5.315 de 12 de setembro de 67, será concedido aposentadoria com provento integral aos 25 anos de serviço efetivo.